Ele nunca imaginou que o passado pudesse sangrar daquele jeito. No meio de uma rotina fria e controlada, ele vê a mulher que jurou nunca mais olhar nos olhos. Ela está chorando, tremendo, quebrada, e nos braços dela, um bebê que muda tudo sem dizer uma única palavra. Naquele segundo, o tempo desacelera. Memórias enterradas começam a gritar. Decisões antigas voltam para cobrar um preço alto demais. Porque aquele choro não é só dor, é um aviso. E aquele bebê não está ali por acaso. Mas o que ele ainda não sabe é que, quando a verdade finalmente aparecer, não haverá dinheiro, poder ou fuga que consiga salvá-lo. Dedo indicador apontando para a direita o que esse bebê esconde, e por que esse encontro vai destruir tudo o que ele construiu. O vidro escuro do carro refletia o rosto de Eduardo enquanto ele observava a cidade passar lentamente. Prédios altos, pessoas apressadas, buzinas impacientes. Tudo seguia seu curso normal, menos dentro dele. Por fora, era o homem que todos respeitavam. Empresário de sucesso, terno impecável, postura firme. Por dentro, carregava um silêncio pesado que ninguém via. Ele havia aprendido a viver assim. Control-do, calculato. Sozinho, mesmo cercado de gente. O celular vibrou no banco ao lado. Uma mensagem curta do assistente, lembrando de uma reunião importante. Eduardo bloqueou a tela sem responder. Reuniões não o cansavam. O que o cansava era a sensação constante de que algo faltava, algo que ele fingia não perceber. Para aqui, disse a motorista, apontando para a calçada. Era estranho. Ele nunca mandava parar ali. Mas naquele dia, algo puxou para fora da rotina. Talvez o cansaço. Talvez a memória insistente que vinha surgindo nos últimos dias sem aviso. Eduardo desceu do carro e ajustou o paletó. O vento da tarde trouxe um cheiro familiar, quase esquecido. Café recém-passado. Pão quente. Som simples de uma vida comum. Ele caminhou alguns passos, observando rostos anônimos, até que algo atingiu como um soco silencioso. Ela estava ali. Por um segundo, Eduardo pensou que fosse imaginação. Seu coração errou o ritmo. O mundo pareceu perder o som. Ana, o nome ecoou dentro dele como um fantasma antigo. Ela estava sentada em um banco simples, perto da vitrine de uma pequena padaria. Não usava maquiagem. O cabelo, antes sempre arrumado, agora estava preso de qualquer jeito. Mas era ela, inconfundível. O mesmo rosto que ele tentou esquecer por anos. Eduardo ficou parado, incapaz de se mover. A última vez que a tinha visto, tudo terminou em gritos, portas batidas, palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Ele lembrava do olhar dela naquele dia. O olhar quebrado. Accusador. Definitivo. Acabou, ela havia dito. E ele deixou acabar. Agora, ali, diante dele, Ana não parecia forte, nem segura. Ela chorava, em silêncio, mas com o corpo inteiro tremendo. Lágrimas escorriam sem que ela tentasse escondê-las. E então ele viu, nos braços dela, um bebê. Eduardo sentiu o estômago afundar. O bebê estava enrolado em um cobertor claro, dormindo tranquilamente, alheio ao mundo. O contraste era cruel. Enquanto Ana parecia despedaçada por dentro, aquela pequena vida respirava em paz, com o rosto sereno. Não é da minha conta, Eduardo pensou, tentando dar um passo para trás. Mas seus pés não obedeceram. O passado começou a se infiltrar sem pedir permissão. Ele se lembrou do pequeno apartamento onde moraram, das noites em que chegava tarde demais, das promessas adiadas, das discussões evitadas, do dia em que Ana chorou e ele virou o rosto. Você nunca escuta, ela disse naquela noite. Eu estou fazendo isso por nós, ele respondeu. Mas nem ele acreditava mais nisso. Eduardo observava de longe, escondido entre pessoas que passavam apressadas. Ana parecia procurar algo ou alguém. Seus olhos se moviam inquietos, cheios de medo. Medo de quê? Ou de quem? Ela apertou o bebê contra o peito, como se tentasse protegê-lo de um perigo invisível. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, com a voz falhando. Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquela frase. Ela dizia isso sempre que estava prestes a desmoronar. Dizia para si mesma. Dizia quando não acreditava mais. Ele não deveria estar ali. Sabia disso.
O passado estava enterrado, ou ao menos era o que ele dizia a si mesmo. Mas algo naquela cena não o deixava ir embora. Havia uma tensão no ar, uma sensação incômoda de que aquele encontro não era acaso. Ana enxugou o rosto com as costas da mão. Tentou se recompor, mas falhou. As lágrimas voltaram com mais força. Pessoas passavam sem notar. Para o mundo, ela era apenas mais uma mulher cansada, com um bebê no colo. Para Eduardo, ela era tudo o que ele fingiu não sentir. Ele sentiu raiva. De si mesmo. Do tempo. Das escolhas. Por que agora? Pensou. Por que aqui? O bebê se mexeu levemente. Abriu os olhos por um segundo. Ojos pequenos, curiosos, inocentes. O olhar de Eduardo foi puxado para aquele rosto como um imã. Algo nele reagiu de forma estranha. Um aperto no peito que ele não soube explicar. Ana percebeu o movimento do bebê e forçou um sorriso frágil. Calma, murmurou, beijando a testa da criança. Aquele gesto simples foi mais forte do que qualquer palavra. Eduardo sentiu as defesas que construiu ao longo dos anos começarem a rachar. Ele pensou em se aproximar. Pensou em dizer o nome dela. Pensou em perguntar se estava tudo bem. Mas o medo o paralisou. Medo de ouvir algo que não estava pronto para enfrentar. Medo de descobrir que o passado nunca ficou para trás. Ana se levantou de repente, como se tivesse tomado uma decisão difícil. Ajustou a bolsa no ombro, olhou ao redor e, por um breve segundo, seus olhos passaram exatamente pelo lugar onde Eduardo estava. O coração dele quase parou. Ela não o viu, ou fingiu não ver, mas naquele olhar havia algo mais do que tristeza. Havia urgência, desesperado, como se o tempo estivesse acabando. Ana começou a andar, passos rápidos, mas inseguros. O bebê acordou e soltou um pequeno som, quase um choro. Ela tentou acalmá-lo enquanto caminhava, claramente nervosa. Eduardo respirou fundo. Algo estava errado. Muito errado. Sem pensar, ele começou a segui-la à distância. Não sabia por quê. Só sabia que não podia deixá-la desaparecer outra vez. Não daquele jeito. Não com aquele bebê. Ela entrou em uma rua mais estreita, longe do movimento. O céu começava a escurecer. As luzes dos postes piscavam, criando sombras longas no chão. Ana olhou para trás mais de uma vez, apertando o passo. O choro do bebê ficou mais alto. SHH, por favor, ela pediu, quase implorando. Eduardo sentiu o pânico crescer dentro dele. Um instinto antigo, esquecido, despertou. Protégé, mesmo sem entender o que, mesmo sem saber de quem. Ana parou de repente. Encostou-se a uma parede, respirando com dificuldade. O rosto estava pálido. As mãos tremiam. Ela parecia à beira de um colapso. Eduardo deu um passo à frente e congelou. Do outro lado da rua, alguém observava. Não era claro quem. Apenas uma silhueta parada, imóvel demais para ser coincidência. Ana também percebeu. Seus olhos se arregalaram. O medo tomou conta de seu rosto. Ela segurou o bebê com mais força, como se aquilo fosse a única coisa que ainda mantinha de pé. Eduardo sentiu o sangue gelar. Aquele não era apenas um reencontro. Não era apenas um passado mal resolvido. Algo muito maior estava prestes a explodir. E, naquele instante, Eduardo entendeu que, ao dar aquele primeiro passo atrás dela, havia cruzado um limite sem volta. Sem imaginar o preço que teria que pagar quando a verdade começasse, finalmente, a se aproximar. Eduardo sentiu o coração bater tão forte que teve medo de que Ana pudesse ouvir. A silhueta do outro lado da rua continuava ali, imóvel demais, observando. Não dizia nada, não se aproximava, mas também não ia embora. Ana percebeu a presença de Eduardo no mesmo instante em que ele deu mais um passo à frente. Os olhos dela se encontraram com os dele, e tudo desabou. Você, a voz dela falhou. O que você está fazendo aqui? Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Havia anos de silêncio presos na garganta. Anos de culpa, de arrependimento, de perguntas nunca feitas. O bebê começou a chorar, alto agora, como se sentisse o peso daquele momento. Ana tentou acalmá-lo, mas suas mãos tremiam demais. Ana, Eduardo finalmente conseguiu dizer. O nome dela soou estranho,
como algo que ele não tinha mais o direito de pronunciar. Eu não sabia. Eu só te vi. Ela respirou fundo, tentando se manter de pé. O choro que segurava há tanto tempo voltou com força. Você não devia estar aqui, disse, num tom baixo, urgente. Não agora. Eduardo olhou rapidamente para a silhueta do outro lado da rua. O instinto falou mais alto. Quem é aquela pessoa? Ana fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo novo ali. Não era só medo, era decisão. Não dá mais para fugir, ela sussurrou. Você precisava saber. Mesmo que isso mude tudo. Ela deu um passo em direção a ele. O bebê se acalmou um pouco, aninhado contra o peito dela, como se reconhecesse algo naquele encontro. Esse bebê. Eduardo engoliu em seco. Ana, quem é essa criança? Ela demorou a responder. Cada segundo parecia rasgar algo dentro dela. Ele é seu filho. O mundo parou. O som da rua desapareceu. As luzes perderam o brilho. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. A palavra filho ecoava sem parar, como um impacto repetido. Não, ele murmurou, quase em negação. Isso não é possível. É, ela respondeu, firme agora, apesar das lágrimas. Eu descobri depois que você foi embora. Tentei te procurar. Liguei. Mandei mensagens. Você nunca respondeu. Eduardo levou a mão ao rosto. Lembrou-se do período em que trocou de número, mergulhou no trabalho, decidiu seguir em frente. Lembrou-se de ter ignorado tudo o que o fazia lembrar dela. Eu achei que você não queria saber, Ana continuou, e talvez não quisesse mesmo. Mas quando ele nasceu, eu soube que não podia mentir para sempre. O bebê se mexeu novamente. Eduardo olhou para aquele pequeno rosto com mais atenção. O nariz, o formato dos olhos. Algo ali era assustadoramente familiar. Por que agora? Ele perguntou, com a voz quebrada. Por que aparecer justo agora? Ana olhou novamente para o outro lado da rua. A silhueta havia se movido um pouco. Aproximava-se. Porque estamos em perigo, ela disse. E eu não tenho mais para onde ir. Eduardo sentiu o sangue gelar. Perigo? De quê? Ana respirou fundo, como quem decide parar de esconder a verdade. Depois que você saiu da minha vida, eu tentei reconstruir tudo sozinha. Trabalhei, lutei, aguentei humilhações. Quando engravidei, aceitei a ajuda de quem não devia. Um homem que parecia gentil, mas não era. Ela fechou os olhos, como se revivesse algo doloroso. Ele me ajudou quando eu estava vulnerável. Depois cobrou de um jeito que eu não podia pagar. Quando descobriu sobre o bebê, tudo piorou. Ele acha que essa criança pertence a ele. Eduardo sentiu uma raiva silenciosa crescer dentro dele. E aquela pessoa ali? É ele, Ana respondeu, quase num sussurro. Ele nos encontrou. A silhueta começou a caminhar em direção a eles. Os passos ecoavam na rua estreita. O choro do bebê voltou, desesperado. Eduardo não pensou, apenas agiu. Tirou o paletó e envolveu Ana e a criança, puxando-os para mais perto de si. Vem comigo, disse, firme. Agora. Não, ela hesitou. Você não entende o que está se metendo. Eu entendo uma coisa, Eduardo respondeu, encarando a silhueta que se aproximava. Eu errei com você. Mas esse eu não vou repetir. O homem parou a poucos metros. O rosto agora visível. Frio. Calculista. Então é você, disse ele, olhando para Eduardo com desdém. O passado voltou para cobrar. Eduardo sentiu o impulso de avançar, mas se conteve. Ana tremia. Ela não te deve nada, Eduardo disse, colocando-se à frente dela. E essa criança também não. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você não sabe de nada, respondeu. E não imagina o que vai perder se insistir nisso. Eduardo olhou para Ana. Depois, para o bebê. E algo dentro dele se reorganizou. Pela primeira vez em anos, ele sentiu clareza. Eu já perdi tempo demais, disse. Não vou perder mais. Ele puxou o celular e fez uma ligação rápida. Segurança, advogados, pessoas que ele nunca imaginou precisar para algo assim. Mas agora, tudo fazia sentido. O homem percebeu que estava perdendo o controle. O sorriso sumiu. Ele recuou,
lançando um último olhar de ameaça antes de desaparecer na esquina. O silêncio voltou. Passado. Definitivo. Ana começou a chorar de novo, mas agora não era só medo. Era alívio, misturado com exaustão. Eduardo segurou o bebê com cuidado, como se aquele gesto fosse sagrado. O pequeno se acalmou quase instantaneamente. Eu devia ter estado aqui desde o começo, ele disse, com a voz embargada. Eu falhei com você. E com ele. Ana assentiu, cansada demais para discutir. O que vai acontecer agora? Ela perguntou. Eduardo olhou para o céu escurecido. Pensou em tudo que construiu, no império que sempre veio em primeiro lugar. E, pela primeira vez, nada disso pareceu mais importante do que aquela criança em seus braços. Agora, eu vou assumir, disse, não só a responsabilidade, mas a presença. Se você permitir. Ana demorou a responder. O silêncio entre eles não era mais de distância, era de decisão. Eu não preciso do seu dinheiro, ela disse. Por fim, eu preciso de verdade. De compromisso. De alguém que não vá embora quando ficar difícil. Eduardo sentiu as palavras entrarem fundo. Então fica, ele respondeu. Mesmo quando for difícil. Ela olhou para o bebê. Depois, para ele. E pela primeira vez desde que se reencontraram, sorriu de verdade. Meses depois, Eduardo acordava cedo para preparar mamadeira. Aprendeu a trocar fraldas, a ouvir choros diferentes, a reconhecer medos que não apareciam em reuniões nem contratos. O passado ainda doía, mas agora doía com propósito. Ele entendeu, tarde demais, que sucesso não é o que você constrói sozinho. É o que você escolhe não abandonar. Naquela noite, enquanto segurava o filho adormecido e observava Ana dormir exausta no sofá, uma pergunta ecoou dentro dele, simples, mas profunda. Dedo indicador apontando para a direita, quantas pessoas você deixou para trás achando que ainda teria tempo, e o que faria hoje se a vida lhe desse uma segunda chance. Às vezes, a vida não nos pune com tragédias grandes e visíveis. Ela nos pune com o silêncio, com aquilo que deixamos para depois. Com as pessoas que acreditamos que sempre estariam ali, mesmo quando escolhemos não ficar. Muitos passam a vida inteira acreditando que tempo é infinito, que sentimentos podem esperar, que pedidos de desculpa podem ser adiados, que laços quebrados podem ser refeitos quando for a hora certa. Mas a verdade é dura. A hora certa quase nunca chega sozinha. O ser humano aprende cedo a correr atrás de conquistas, dinheiro, status, controle. Mas ninguém nos ensina a cuidar do que realmente sustenta a alma. Ninguém nos avisa que, enquanto construímos coisas, podemos estar destruindo pessoas. E que, no final, são as pessoas que dão sentido a tudo. Muitos erros não nascem da maldade, nascem da ausência, da fuga, do medo de sentir, do medo de assumir responsabilidade emocional. É mais fácil ir embora do que ficar. Mais fácil fechar os olhos do que encarar a dor de alguém que confiou em nós. Mais fácil acreditar que seguir em frente resolve tudo. Mas o passado não desaparece só porque o ignoramos. Ele espera, silencioso, até encontrar o momento certo para voltar. E quando volta, não pede licença. Às vezes, ele retorna em forma de um olhar cansado, de um choro contido, de uma vida que existe apesar de nossas escolhas. E, nesse momento, percebemos que não fomos apenas ausentes. Fomos decisivos. A maturidade não está em nunca errar. Está em reconhecer o erro quando ele finalmente se mostra impossível de ignorar. Está em entender que assumir responsabilidade não é perder liberdade. É ganhar propósito. Existe uma ilusão perigosa de que amor é sentimento. Não é. Amor é decisão diária. É presença quando é desconfortável. É ficar quando seria mais fácil partir. É proteger mesmo quando custa caro. O mundo está cheio de pessoas que tinham boas intenções, mas deixaram feridas profundas por onde passaram. Porque intenção não substitui atitude, e arrependimento não muda o passado, apenas define o futuro. A vida, às vezes, oferece segundas chances, mas elas não vêm embrulhadas em conforto. Elas vêm acompanhadas de medo, responsabilidade e sacrifício. E exigem algo raro, coragem emocional, coragem de olhar nos olhos de quem foi ferido,
Coragem de ouvir verdades que doem. Coragem de mudar, não com promessas, mas com ações consistentes. No fim, o verdadeiro sucesso não é o que você acumula, é o que você reconstrói. Não é o que você conquista sozinho, mas o que você escolhe não abandonar. Porque dinheiro pode ser recuperado, status pode ser reconstruído, tempo, não. E as pessoas que partem por nossa ausência nem sempre retornam quando estamos prontos. Por isso, a pergunta que fica não é sobre o passado, é sobre agora. Dedo indicador apontando para a direita quem, hoje, está esperando por você enquanto você adia. Dedo indicador apontando para a direita que laço você está tratando como garantido. Dedo indicador apontando para a direita e se a vida lhe pedir contas amanhã, o que você gostaria de ter feito diferente hoje? Essa é a verdadeira moral. A vida não cobra perfeição. Ela cobra presença.